Bom dia, que Deus abençoe teu dia e te dê muita graça a você e tua família no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis e a ele vos achegareis. São palavras do Senhor Deus para as nossas vidas, que está em Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Nos versos anteriores, aparece um fato assim, Deus dizendo: se porventura aparecer um profeta, ou um sonhador, ou um estrategista religioso, e este profeta, ou então esse estrategista religioso, fizer algum sinal miraculoso ou algum prodígio, e depois de ter feito isto, ele te convidar, ou ele vos convidar para ir com ele, servir outros deuses estranhos, não vá com ele, pois Deus permitiu. Isso eu estou dizendo para você, Deus permitiu, e Deus permite que isso aconteça para provar a sua fé e a sua fidelidade, se você serve a Ele realmente de todo o coração, de toda a tua alma. Esta prova Deus faz conosco para ver se nós desviamos da nossa fé. Quando existem adorações inadequadas, movimentos inadequados, não precisa nem de você sair do local que você está, mas são trazidos até você esse tipo de adoração, esses cultos a demônios disfarçados de culto a Deus. Você precisa se posicionar do lado de Deus e não seguir cultuando como estas pessoas cultuam. Então, há muitas coisas, muitos falsos profetas, foi o próprio Jesus que falou. Aparecerão e farão sinais miraculosos e prodígios para tentar enganar até os escolhidos. Então, Jesus falou, preste atenção, eu vos avisei disso. Então, a igreja do Senhor Jesus está avisada. Mas o título da nossa meditação hoje é Requisitos para viajar. Aqui nos Estados Unidos, então, lançou-se uma lei que, para qualquer cidadão que quiser entrar nos Estados Unidos a partir do dia 12 de junho de 2022, 12 de junho deste ano, necessário é que prove um resultado negativo de Covid-19, senão não viaja para os Estados Unidos da América. Então, por isso, intitulei a nossa mensagem Requisitos para viajar. Deus nos diz o que devemos fazer, o que devemos colocar na nossa bagagem, para esta viagem. Primeiro, andar na sua presença. Segundo, temendo a Ele, só andar não é básico, tem que temer a Deus. Terceiro, guardando os seus mandamentos um por um. Não tem desculpa para você deixar de guardar nenhum deles, guardando um por um, o não roubar, não matar, não prostituir, não adulterar, não dar falso testemunho, tudo isso, não ser avarento, e muitas coisas, não desejar o que é do próximo, e por aí vai, todos os mandamentos, entre os 10 e outros que Jesus nos deixou, nós devemos cumpri-los. Então, guardando os seus mandamentos é o terceiro, ouvindo a sua voz, servindo a Ele, ouvindo a sua voz é o quarto, servindo a Ele é o quinto, e o sexto é nos achegando a Ele, tendo intimidade, buscando ter intimidade com Deus. Amós vem perguntar assim, poderão andar juntos dois se não estão de comum acordo? Como andarão dois juntos se não estão em comum acordo? Como Deus poderá andar com você se você não está
de acordo com a palavra dele, de acordo com ele, com o que ele diz. É impossível andar com Deus e agradar ao diabo. Você tem que fazer uma coisa ou outra, e para andar com Deus precisa ter esses 6 requisitos aí para esta viagem, né? A Bíblia também fala em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, o seguinte, fala de um sujeito, de um homem, que ele está na linhagem bendita de Adão, ele está na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, né? E aí está de Adão até Noé. Quando você lê o capítulo 5, né, você vai ler de Adão até Noé. Mas nesse meio percurso existe um homem que nasceu de Jared. Jared foi o segundo homem que mais viveu na terra, e Jared então gerou Enoque, né? Quando Jared gerou Enoque, e Enoque começou a viver, ainda era num tempo de adoração a Deus, né? Não havia tanta perversão. Enoque então buscava a Deus, e aos 65 anos de idade ele então gera Matusalém, que foi o homem que mais viveu na terra, né? 969 anos viveu Matusalém, Jared viveu 962, 7 anos a menos que o neto dele, né? E Enoque, depois que ele gerou Matusalém, a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus. Imagina a pessoa andar 300 anos com Deus, diariamente, cumprindo esses 6 requisitos aí, né, na vida dele, andando com Deus, temendo a Deus, guardando seus mandamentos, ouvindo a voz de Deus, servindo a ele e tendo intimidade com ele. Sabe o que aconteceu com Enoque? Foi andando e andando e andando com Deus diariamente, e aí o que aconteceu? Deus para si o tomou. Enoque já não podia mais viver nessa terra, e aos 365 anos de idade ele foi tomado para a glória, né? Ele já não era mais aqui, porque serviu e agradou a Deus. Enoque é o símbolo da igreja, e os anos vividos de Enoque são símbolos dos nossos dias do ano vividos com Deus. Então, por que Enoque é o símbolo da igreja? Porque a igreja também será tomada um dia, né? A igreja também será levada, a igreja de Jesus, e a igreja só será levada se ela viver todos os dias da sua vida cumprindo esses requisitos, né, de Deus, esses 6 requisitos aí. Se ela tiver intimidade com Deus, se ela servir a Deus, se ela ouvir a Deus, se ela guardar os mandamentos de Deus, se ela temer a Deus, se ela andar diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo com Deus. Então, toda vez que você tentar desviar os seus pés, lembre disso. Deus está te observando, Deus está andando com você, Deus está caminhando com você. Isso não promete que os dias serão fáceis, porque a Bíblia não diz que os dias de Enoque foram fáceis, mas a Bíblia diz que ele mesmo assim andou com Deus. E se nós andarmos com Deus, Deus nos guardará no dia do mal. As tristezas virão, possivelmente porque somos humanos, mas nós temos para onde recorrer. O nosso consolo é Deus. Quando você estiver em momento difícil, o teu consolo é Deus. Quando você estiver alegre, a tua alegria é Deus. Quando você estiver caminhando, a Bíblia diz: caminhe falando de Deus. Quando você estiver repousando, repouse pensando em Deus. Se você estiver envolvido com Deus e Ele estiver envolvido com você, você terá vitória sempre, e você preencherá os requisitos para esta viagem que acontecerá, talvez quanto menos você espera. Jesus voltará e levará a sua igreja, ou você partirá dessa vida passando pela morte para receber a coroa de glória, a coroa de vida eterna. Então você precisa estar pensando nisso em todo o tempo. Eu não posso deixar que nada disso saia da minha bagagem espiritual. Eu não posso deixar que nada disso fuja das minhas mãos. Eu preciso cumprir esses 6 itens: andar na sua presença, temer ao grande Deus, guardar os seus mandamentos, as palavras que Deus deixou na Bíblia Sagrada, ouvir a sua voz, servir ao meu Deus todos os momentos da minha vida e buscar ser íntimo dele e chegado dele, e ele será chegado meu. Que Deus abençoe você. Esteja preparado para essa viagem, porque os requisitos não são impossíveis. Deus deixou para você e você pode cumpri-los no nome de Jesus.
Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.